Senhor do jovem, e aí, como é que vão vocês? Estou aqui mais uma vez, vestindo a camisa da Escola Bíblica Dominical para um momento diferente, Um momento que agora nós vamos lançar mão da tecnologia, lançar mão desse novo tempo que nós estamos vivendo, Século 21, em que as informações são mais rápidas. E nesse momento que estamos passando por um momento de certa privação, de podermos estar no convívio, no abraço, aquele aconchego entre os irmãos, nós vamos usar os meios digitais para manter a EBD. E como eu falei anteriormente, a EBD ela não pode parar, mas ela continua. E nesse momento eu tenho preparado, esta aula, como eu tinha falado antes, essa aula da EBD, que é a aula inicial. Como eu tinha falado, a lição de jovens é a lição que tem por título Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Nós vamos agora trabalhar um livro do Antigo Testamento e eu dei uma olhada nos tópicos, eu dei uma olhada nos temas da lição e é uma lição que vai ser bênção, muito boa. Quando eu olhei, eu vi que ela vai trabalhar sempre o motivacional de você, jovem e adolescente. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender em poder estar nesse trimestre juntamente conosco. Nós podemos ver que cada lição aqui vai trazer uma aplicação muito boa para a nossa vida. Eu fiz a anotação aqui, e até o autor da lição ele traz essa reflexão que diz assim, o livro de Josué nos traz princípios espirituais e morais que vão enriquecer nossa vida, trazendo ânimo para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tempo de conquistas. Gostei muito da capa dela porque ela ilustra, a queda do muro de Jericó. Enquanto os israelitas estão tocando a trombeta, as muralhas caem. Quase que não sai. Então vamos lá. A primeira lição vai falar sobre o livro de Josué, Tempo de Conquistas. Então essa primeira lição é a lição introdutória. Como vocês já conhecem, sempre que temos um trimestre que vai falar sobre um livro específico, geralmente o autor ele reserva a primeira lição para falar sobre o livro. Vai trazer informações sobre o livro, em que época foi que ele foi escrito, o propósito, o autor do livro. Então, essa lição nós vamos ver minuciosamente cada característica deste livro, que é o livro de Josué. E nessa lição nós vamos trabalhar 3 pontos, são 3 objetivos, que são apresentar um panorama geral do livro de Josué, compreender o propósito, a divisão interna e o valor histórico do livro de Josué, e conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué, que são os tópicos 1, 2 e 3. Mas eu gostaria de começar, jovem e adolescente, gostaria de começar com os antecedentes históricos. Qual era o contexto histórico da época e que trecho da história é relatado no livro de Josué? Nós vemos que o livro de Josué é o primeiro livro histórico da Bíblia. Vem logo após o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, e o 6º livro é o livro de Josué. Se ele é um livro histórico, ele é caracterizado mais por um tom mais narrativo. É que narra a entrada do povo israelita na terra prometida, na terra de Canaã. Então nós vemos que o contexto é um contexto de transição, é um contexto que o povo sai daquele momento em que eles estavam ali cativos e agora eles peregrinam pelo deserto aproximadamente 40 anos, vivendo em tendas, e agora eles vão se estabelecer na terra prometida. Eles vão se estabelecer no momento que agora eles têm que conquistar essa terra, nesse tempo de conquista, e vai ter que passar por batalhas, por lutas,
Mas a todo momento o Senhor está dizendo: eu estou com vocês. Sigam no meu caminho e vamos te dar vitória. Eu vou te dar vitória. A todo momento o Senhor promete essa vitória se eles obedecerem. Então nós vemos que o deserto chega ao fim e agora eles vão para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas o livro se chama Josué. E se nós formos ver, quem é que foi Josué? Josué foi um que provavelmente desde do Egito, ele caminhou juntamente com Moisés. Então ele viu toda essa peregrinação, ele viu todos os milagres que o Senhor ele fez ali no deserto e foi preparado e sempre esteve na posição para assumir aquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Nós vemos que Josué foi um que sempre soube do seu chamado. Se nós formos ver lá no livro de Números, em seu capítulo 27, a partir do versículo 12, você vê que Deus ele anuncia a morte de Moisés. Mas algo interessante, ele diz que Moisés ia ser recolhido ao teu povo, assim como foi o irmão Arão. Mas ele fala assim: o Senhor Deus dos espíritos da carne, ponha um homem sobre esta congregação. Moisés ele fala ao Senhor, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor responde no versículo 18: então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Lá no versículo 23, vai dizer assim, e sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Então, Josué, ele sabia que ele tinha uma missão especial. E a partir do momento que Deus ele anuncia a morte de Moisés ia ver a terra prometida, mas não ia adentrar a terra prometida, Josué ele fica sabendo que o ministério de Moisés termina e a partir desse momento começa uma missão especial na vida de Josué. Josué foi um que foi dentre os espias que foram chamados para espiar a terra, ele representou a tribo de Efraim. E se nós formos ver, o nome original de Josué se chama Oséias. Interessante, né? Lá no livro de Números, também em seu capítulo 13, nós vamos ver lá que e da tribo de Efraim, versículo 8, Oséias, filho de Num. E lá no versículo 16 está dizendo assim, estes são os nomes dos homens que Moisés enviou espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então Josué foi um homem que sempre soube do seu chamado. Interessante que ele sempre soube do seu chamado e sempre atendeu, se mostrou na posição para que o Senhor pudesse usá-lo e conduzi-lo à terra prometida. Nós vemos também lá no livro de Deuteronômio, eu não vou trazer tudo porque senão não vai dar tempo, mas lá no Deuteronômio 31, peço para que vocês deem uma lida, versículo 3, versículo 7, você vê que Moisés anima Josué para que ele se fortaleça e continue nessa empreitada. O Senhor chama lá em Êxodo, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 23, o próprio Deus, ele se ajunta ali com Moisés, ele aparece na tenda da congregação, e ali ele não fala somente com Moisés, mas ele também fala com Josué, confirmando o chamado. E Josué, prestes a entrar na terra prometida, lá no livro de Josué, seu capítulo 1, você vê que Deus novamente anima e fortalece o coração de Josué. Nós vamos ver que Josué, o livro foi escrito mais ou menos por volta de 1400 a.C., ok? E nós vemos que o mundo naquela época, como a lição aqui traz, agora eu vou trazer mais uma visão da lição, tinha outros povos
e tinha os povos ali na terra de Canaã, que eram os povos que adoravam outros deuses, ok? Tinha também a nação egípcia, okay? Ao qual o povo era cativo, mas também tinha a nação de Israel. E o Senhor, ele não promete o mundo todo, conquistar o mundo todo da nação de Israel. Eu gostei da visão do autor porque ele fala uma coisa interessante. O Senhor poderia prometer, poderia dizer assim: vocês vão conquistar, vocês vão habitar todo mundo. Mas o Senhor simplesmente fala que simplesmente de uma faixa estreita de terra, que tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento e 65 quilômetros de largura. Aí voltou a falar algo interessante. A terra prometida era uma estreita faixa de terra no Oriente Médio. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. Aí ele coloca aqui como ponto importante: Deus não anelava que seus filhos dominassem o mundo, mas que prosperassem no lugar onde foram plantados, abençoando todas as nações da terra. A nação de Israel tinha que ser modelo de temor ao Senhor, e que através dessa nação todas as nações seriam benditas. A gente vê que o propósito do livro de Josué, o autor ele traz dois principais: apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão e devoção e obediência ao povo, bem como as campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. O livro também tem um propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresenta detalhes das muitas batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. O livro de Josué podemos dividir em 4 tópicos principais, okay? Que são a preparação para a conquista efetiva, a divisão da terra e a mensagem final de Josué. Há uma preparação para a conquista. Você vê que logo eles têm que atravessar o Rio Jordão. A gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas. Há a conquista, como a cidade de Jericó, e Deus operou um milagre, os muros caíram. Depois a terra é dividida e a mensagem final de Josué. Quem não sabe, quem não conhece aquela frase que o próprio Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que bênção, né? Mas esse livro também ele tem valores. E aqui nós vemos vários princípios que podem edificar a vida do crente. Josué foi um homem que sempre seguiu princípios e sempre buscou obedecer e viver a palavra do Senhor. Como o Senhor falou: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. E ele ainda diz que não se aparte da tua boca o livro desta lei. E Josué ele cumpriu o seu chamado, e nós podemos dizer que Josué foi um líder, e foi um líder bem sucedido. Josué, para finalizar, ele tem por nome em hebraico Jehoshua, quer dizer, Jeová é a salvação. Bem, então, finalizando esta aula, tem muita coisa para falar, muita coisa aqui anotada, mas o tempo é curto e vamos continuar nessa pegada. Próximo domingo tem mais aulas, quem sabe uma aula online, e eu vou deixar perguntas para vocês responderem neste domingo, e algumas vão estar aqui, outras eu vou deixar de curiosidade para vocês pesquisarem, mas fique parado não. Você que está em casa, você que não está podendo ter aula, estude um pouquinho a lição. As lições estão comigo e pertencem a cada um de vocês. Em breve vamos passar, tá certo? Tchau, tchau.